Continuando a nossa aula de modelagem de interação, nós vamos avançar. Nós já fizemos todo esse estudo aqui inicial sobre mensagens, sobre a sintaxe das mensagens, também sobre a notação para os objetos, multi-objetos, enfim. Nós vamos entrar agora, são os diagramas de interação. Quais são os diagramas de interação que nós temos? Vamos retomar só para esse slide aqui, onde nós temos três tipos de diagrama de interação. Eu comentei isso com vocês na aula passada, né? Então, todos esses diagramas são diagramas de interação e fazem parte da OML a partir da OML 2.0. Que é o diagrama de sequência, o diagrama de comunicação e o diagrama de visão geral de interação. Na versão anterior da OML, o diagrama de comunicação era também chamado de diagrama de colaboração. Então, vocês podem ouvir, né, esse termo, diagrama de colaboração, é o mesmo diagrama agora de comunicação. Tá? E tem um novo diagrama, que não é o ML 1.0, a partir do ML 1.0, as outras versões não tinha, que é esse diagrama de visão geral de interação. Na prática, é uma grande síntese de todas as interações que existem e que é possível vocês fazerem uma modularização da aplicação, que é muito bom isso. Principalmente quando faz um desenho de uma arquitetura, de uma aplicação, é bom. Tá? Mas o nosso foco maior, gente, é conhecer bem esses diagramas de interação, os mais utilizados. Não é um dado exato, mas eu posso dizer para vocês seguramente que a grande maioria das equipes que trabalham com projetos de software utilizam muito mais o diagrama de sequência. Porém, o diagrama de comunicação também é muito importante que a gente conheça e entenda o funcionamento dele. Entendo que os dois são equivalentes. Um diagrama de sequência, ele vira um diagrama de comunicação, tranquilamente, porque pode mudar a notação, pode mudar a forma de organização dos objetos, da forma como é trocada a mensagem, mas a semântica é a mesma. Eles têm o mesmo significado, correto? Então, num projeto de software, é uma questão de escolha. Ou tu faz o diagrama de sequência, ou tu faz o diagrama de comunicação. Nunca é interessante, para no mesmo caso de uso que você for modelar, fazer os dois diagramas. Nunca é interessante. Porque na prática tem a mesma semântica. Ok? E aí, ao decorrer do tempo, vocês vão se adaptando mais a um tipo de diagrama do que com relação ao outro. Isso é natural. Então, o primeiro diagrama que nós vamos ver é o diagrama de sequência, tá? Que vocês já viram. Na prática, eu vou me aprofundar um pouco mais no diagrama de sequência, na notação dele, né? E nós vamos dar um pouco mais de exemplos práticos com relação ao diagrama de sequência. Bom, gente, o diagrama de sequência, como é que ele se dá, a organização dele? Os objetos participantes da interação são organizados na horizontal, ok? Então, os objetos eles ficam todos na horizontal. E abaixo de cada objeto existe uma linha, que nós vamos chamar de linha de vida. Vou passar aqui para uma imagem, fica muito mais fácil nós entendermos isso. Aqui são os objetos. Vocês estão vendo onde está passando aqui o cursor do mouse? Vocês estão vendo aqui? Aqui são os objetos. Esses objetos aqui, eles estão dispostos dentro de uma disposição que? Horizontal. Perfeito? Tranquilo? E abaixo dele, vocês estão vendo essa linha tracejada aqui? Está vendo aqui? Isso aqui é a nossa linha de vida, tá? E quando o objeto está fazendo alguma coisa, nós chamamos de foco de controle, tá? Naquele momento que o objeto está interagindo com outro objeto, nós temos o foco de controle.
que é o foco de controle? É este retângulo bem aqui, tá vendo aqui, ó? Vocês estão vendo? Então, a linha tracejada é a linha de vida, certo? E o retângulo é o foco de controle. Perfeito? O que é que representa o foco de controle? É que durante este lapso de execução aqui, tá vendo aqui? Esse cidadão aqui, este objeto aqui, ele está em quê? Ele está sendo em uso. Está em uso, ou seja, ele está interagindo com outros objetos. Tá ok? Perfeito? Com o nome Class 2. A interação só terminou quando chegou para ele uma resposta aqui, que a gente vai chamar de resposta aqui, tá? Deu para vocês entenderem aí? Então, é um ciclo de vida do objeto. Então, aqui ele, podemos dizer que ele está sendo utilizado e aqui ele parou de ser, né, utilizado. Não necessariamente eu posso dizer que ele foi destruído, porque a gente vai ver que tem uma simbologia para destruição, que é um X, tá? Tem algumas linguagens de programação, por exemplo, que a gente não se preocupa com a destruição do objeto. Um exemplo é Java, né? O Java, ele tem uma... Olha, gente, não tem jeito. Projeto, a gente acaba entrando um pouco na seara da linguagem de programação, né? O projetista tem que entender um pouco até disso. Então, por exemplo, o Java, não precisa tu te preocupar em ficar destruindo objeto, porque tu passa o coletor de lixo, que o Java tem, de vez em quando ele está passando, ele está vendo os objetos que não estão sendo utilizados, e aí ele vai limpando aqueles objetos que estão inutilizados. Agora, tem algumas linguagens de programação que se tu não destruir os objetos, ele vai continuar vivo até o final. Então é bom representar a destruição do objeto. Isso a gente vai comentar isso com vocês mais lá para frente. Tá? Quando o objeto está fazendo algo, eu coloco o foco de controle. As mensagens entre objetos são representadas com linhas horizontais rotuladas, partindo da linha de vida do objeto remetente, chegando à linha de vida do objeto receptor. Então é uma troca de mensagem. Então sai do objeto remetente e vai para o objeto que? Receptor. Perfeito? Voltando para cá. Está aqui a mensagem. Tá vendo aqui? Isso aqui é uma mensagem. Está saindo de quem? Do objeto que? Remetente para o objeto que? Receptor. A posição vertical das mensagens permite deduzir a ordem na qual elas são que? Enviadas. Então o diagrama de sequência, gente, ele é fantástico para isso. Não precisa nem nós colocarmos uma numeração para dizer a ordem de troca de mensagens. Não é obrigatório. Também não é a expressão. Lembra que eu comentei com vocês na anotação dele que a expressão sequência não é obrigatória? Lembra disso? É opcional. Mas, por exemplo, no diagrama de comunicação, que nós vamos ver mais lá para frente, a expressão sequência é bem interessante que ela apareça. Muito interessante. Porque às vezes a gente, no diagrama de comunicação, a gente pode até se perder se não tiver. Mas o diagrama de sequência não é necessário. Por quê? Porque tu vê muito claramente a troca, a ordem das trocas de mensagens a partir do posicionamento delas no diagrama. Por exemplo, esta primeira aqui é a primeira mensagem, tá vendo aqui, ó? Qual seria a segunda mensagem? Qual a segunda mensagem que vocês acham que é? Por que o M1? Exatamente. E olha lá, nessa disposição aqui, é a que vem logo depois do M1, tá vendo aqui, ó? Na ordem aqui. Por exemplo, aqui tu tens uma troca grande de mensagem desse objeto com esses outros dois objetos aqui, né? Mas a ordem fica bem clara para mim, né? Vem primeiro esta, depois qual? Essa, depois quem? Essa ou essa?
Por que M4? Porque olha aqui, a M5 está abaixo dela, tá vendo? Então essa disposição vertical que a gente olha para essas trocas de mensagens, elas te dão uma perfeita relação de ordem dessas mensagens. Perfeito? Deu para entender, gente? Tranquilo? Vamos voltar para cá. Exatamente isso, olha. Ordem de envio de mensagem em um diagrama de sequência pode ser deduzida a partir das expressões de sequência, que naquele diagrama que eu mostrei não tem. Mas eu poderia ter expressão de sequência que ficaria ainda muito mais clara a ordem de interação dessas mensagens, tá? E a criação e destruição de objetos podem ser representadas, que eu comentei isso para vocês, correto? Beleza? Bom, quais são os elementos básicos de um diagrama de sequência? Primeiro, são os atores. Segundo, objetos, ou podem ser multi-objetos, ou também podem ser classes. Terceiro, o quê? Mensagens. Depois, linhas de vida e foco de controle. E depois, criação e destruição de objetos. E, por fim, as iterações. Correto? Essa imagem eu explorei bastante para vocês, para explicar bastante sobre a questão do diagrama de sequência, né? Mas olha lá, perceba o que eu tenho aqui. Isso aqui, gente, são objetos e isto aqui é uma classe. Vocês notam a diferença disso para isso? Notam a diferença? Este aqui está o quê? Sublinhado. E este aqui está sublinhado? Não está sublinhado. Então, isso aqui, gente, são objetos. E esse aqui é o quê? É classe. Tá? Mas, classe direto, sem ser objeto, vocês lembram que eu posso chamar método de uma classe. Lembra em Java que a gente pode dizer que ele é um método estático? E quando eu coloco um método estático, eu chamo diretamente de uma classe? Eu posso fazer isso. Eu posso ter acesso. Tá? Diretamente ao método de uma classe. Então, a diferença que vocês veem é que quem está sublinhado e quem não está sublinhado. Perfeito? Outra coisa. Esses objetos aqui, nenhum deles tem nome. Concorda comigo? Não é? Então, são objetos que nós dizemos objetos anônimos. Porque eu não dei nome, mas eu posso dar nome para esse objeto? Posso. Eu sou um projetista que eu me preocupo com todos os detalhes e eu digo até qual é o nome dos meus objetos. Eu acho muito legal quando eu pego um projeto, o cidadão é tão detalhista que ele chega até colocar o nome dos objetos. Confesso que eu não sou assim. Eu, particularmente, quando eu faço meus projetos, eu não sou assim tão detalhista, tá? Mas eu acho muito interessante. Por quê? Porque te deixa muito amarrado que tu pensaste em toda a solução. Deu para vocês entenderem aí? Tranquilo? Tá. Aqui eu tenho as mensagens, tá vendo aqui? E olha aqui, linha de vida, tá vendo? E aqui é o foco de controle, tá vendo aqui? Linha de vida e foco de controle. E aqui a mensagem, tá? Perfeito? Aqui está dizendo assim, mensagem síncrona. Eu não vou explicar para vocês a diferença de uma mensagem síncrona para uma mensagem assíncrona. Vamos conversar sobre isso ainda, tá? Aqui eu tenho uma automensagem, né? Eu gosto de chamar, eu já li em alguns autores que chamam isso de uma mensagem reflexiva, porque chama um método do próprio objeto, tá? Mas esse autor aqui, que é o Eduardo Bezerra, ele trata o termo como sendo auto-mensagem. Perfeito? E aqui tu tens uma mensagem de retorno. Veja que ela é diferente dessa mensagem aqui. A mensagem de retorno, ela é o quê? Ela é tracejada. Ok?
Perfeito? Veja que a interação toda começa com quem? Um ator, tá? Então, ó, olha lá, mensagem reflexiva. Tanto que ele colocou no outro slide como mensagem reflexiva também. Peço até desculpa para vocês, que eu não me lembrava que ele também tratava com mensagem reflexiva, tá? Mas também chamado de auto-mensagem. Perfeito? O remetente é o próprio quê? Receptor, tá? Vocês lembram que quando vocês fazem, por exemplo, encapsulamento, tu usa muito aquele this? Lembra disso? Está fazendo referência à própria classe, né? Então, quando distancia, tu está fazendo referência a um atributo do próprio objeto ou um método do próprio objeto. Então, essa mensagem reflexiva, normalmente elas são caracterizadas a esse this, que é o self. Tá bom? E o que isso significa na prática? Na prática, gente, tu estás fazendo um acesso interno a um método que só pode ser acessado se estiver dentro daquele próprio objeto. Tá? Tu pode ter vários critérios para fazer isso. Pode acontecer que tu tenha vários critérios para fazer isso, mas às vezes tu tem, por exemplo, regras de negócio divididas em partes dentro de uma classe e que aquelas partes serão acessíveis somente pelos objetos dela, né? Poderão ser, mas também pode ser acessado por outros objetos fora dela, tá? Bom, e aí eu comentei com vocês com relação à criação e destruição de objeto, certo? Tu podes querer representar exatamente em qual momento o objeto foi criado. E também fazer a representação que aquele objeto, em um determinado momento do seu ciclo de vida, ele tem que ser destruído. Certo? Então aqui, olha, vocês podem ver que eu tenho esse objeto aqui e eu tenho essa mensagem aqui, certo? Essa mensagem tem um estereótipo que te chama, né? Quando a gente coloca com essa simbologia aqui. E o estereótipo que nós temos aqui é o create, ou seja, eu estou criando o objeto. Nesse momento, gente, quando eu uso create, o objeto ele vai ficar na direção da mensagem que está criando ele. Está vendo aqui? Ou seja, a disposição dele acaba não ficando na mesma disposição desse aqui, tá vendo? Perfeito? Deu para vocês entenderem aí? E esse aqui, nesta posição da mensagem, está havendo o quê? Uma destruição. Tá vendo esse xizinho aqui? Então a mensagem que foi de um objeto para o outro foi o quê? De destrói. Você está dizendo que esse objeto destrói esse outro objeto aqui. Certo? Vou dar um exemplo para vocês. Vou falar de uma composição, aquela ideia de todo parte, né? Tu tem, por exemplo, uma nota fiscal. Nota fiscal, tu tens uma coleção de objetos associados à nota fiscal, que são os itens da nota fiscal. Concorda comigo? Perfeito? Se eu for lá e eu destruo a nota fiscal, a ideia não, mas os itens não podem viver sozinhos. Eles têm que estar atrelados a uma nota fiscal, porque são itens de uma nota fiscal. Então, na hora que eu destruo aquele objeto, eu posso também destruir o quê? Outros objetos que são os itens de nota. Perfeito? Então, essas coisas eu posso representar no meu diagrama. Eu confesso a vocês, gente, que não é tão fácil de fazer, no primeiro momento, usar as melhores notações. Isso vai ganhando prática, vocês vão ganhando prática e vocês vão ganhando condições de poder acrescentar outros elementos, outras notações a partir das suas necessidades. Ok? Então, antes de entrar no diagrama de comunicação, preste bem atenção. Como é que surge essa história aqui do diagrama de sequência? Tá? Antes de eu entrar aqui no diagrama de comunicação. Eu vou abrir aqui, e aí, como eu falei para vocês,
a gente vai trabalhar bastante na prática também. Eu vou abrir aqui um aplicativo que nós vamos utilizar aqui, que nós já estamos utilizando nas nossas aulas, que é o Asta. Essa é a versão community dele, tá ok? Então eu vou lá em File New e vou criar um diagrama. Vou só mudar o nome aqui, diagrama de caso de uso de exemplo, tá? Feito. Eu vou colocar um exemplo que todo mundo conhece, tá? Só que eu vou colocar para a gente poder utilizar isso, mas eu já comentei com vocês que em uma modelagem não há necessidade de modelar esse caso de uso, tá? Que é o de autenticar no sistema. Fazer a autenticação no sistema. Comentei com vocês, né? 95% dos sistemas precisam de uma autenticação prévia. Então, é uma coisa que já previamente deve existir. Então, nas empresas desenvolvedoras de software, normalmente já tem um componente pronto para autenticar, com vários padrões. Então, acaba não sendo uma coisa que sempre tu vai estar desenvolvendo do zero. Vocês estão entendendo o que eu estou comentando? Por isso que a gente acaba não modelando ele normalmente, tá? Mas eu vou modelar aqui só para a gente poder exemplificar. Eu vou bem aqui, vou colocar aqui um caso de uso, que eu vou chamar de autenticar. Vocês podem chamar entrar no sistema, autenticar, como vocês quiserem chamar, tá? Eu vou colocar aqui um outro diagrama, um diagrama de classe, na qual eu vou colocar dois objetos aqui. Ah, uma coisa interessante, tá? Tu já não tem usuário no teu modelo? Não tem? Tu sempre reaproveita quando está no teu modelo. Isso é em qualquer ferramenta case de modelagem, tá? Então eu posso pegar esse usuário e trazer para cá, que eu vou criar uma classe usuário, tá? Só que aqui na ferramenta eu vou só na opção bem aqui de Iconotation para ele ficar com a anotação de uma classe, certo? Perfeito? E vou colocar uma outra classe aqui que é perfil. Perfeito? Na classe usuário eu vou adicionar dois atributos. Login. Aqui ele já pede que vocês digam o tipo, né? Eu falei para vocês que isso seria um outro momento, quando vocês começam a refinar o diagrama de classe de vocês. Mas enfim, isso é um padrão da ferramenta, tá? Eu não tenho esse. Vou criar aqui porque eu não tenho esse string aqui no. Sim, mas aí fica muito cara de banco, né? Então vou deixar mais um pouco de linguagem de programação, no caso é Java. E o outro atributo, senha. Perfeito? E o perfil, gente, vai ser aquele negócio. O cidadão vai ser administrador, vai ser. E aí eu vou criar uma situação que o cidadão ele pode ter vários perfis, tá? O cidadão pode ter vários perfis. Então ele pode ser. É melhor não, né? Para não complicar tanto para você. Vou deixar só um perfil. Ou ele é administrador, ou ele é. Vamos falar dentro de um sistema mais acadêmico. Poderia ser professor, ou ele poderia ser aluno. Vamos deixar só um. Tá? Então eu vou adicionar um atributo aqui, que é o tipo perfil. Que aí eu vou identificar qual é o tipo de perfil dele. Só isso, tá, gente? Não vamos colocar muita coisa, não.
Lembra para vocês que eu falei que diagrama de classe necessariamente é interessante que vocês façam o quê? Vocês colocam a multiplicidade. Sem multiplicidade não há entendimento no diagrama de classe. Correto? Sem multiplicidade a gente não consegue entender um diagrama de classe. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui que um usuário ele vai ter um determinado perfil. E o perfil pode ter nenhum ou vários usuários. Correto? Deu para entender? Um perfil pode ter nenhum ou vários usuários. E um usuário vai poder ter o quê? Um determinado perfil. Foi o que nós comentamos, né? Ele pode ser o quê? Administrador. É administrador. Ou ele é professor. Ou ele é professor. Tá? Para ficar ainda mais completo ainda, esse diagrama, é bom vocês colocarem aqui, né? O name, né? Ou seja, o nome dessa associação aí, né? Normalmente, gente, é aquilo que eu falei para vocês, o projetista ele acaba pensando em nomes muito legais para nós colocarmos para isso aqui, né? Eu vou colocar um nome bem genérico aqui para esse nosso exemplo aqui, vou dizer que ele possui, o usuário possui perfil. Perfeito? Tranquilo? Deu para entender? Este é o meu diagrama de quê? De classe. E este aqui é o meu diagrama de caso de uso, certo? Bom, o que vai acontecer? Nós vamos estudando interações. E o primeiro diagrama de interação que nós estamos estudando é o diagrama de sequência. Correto? Então, o primeiro passo aqui, gente, é eu entender que a interação ela vai estar associada a um caso de uso. É a primeira coisa que vocês têm que entender aqui. Perfeito? Ou seja, em outras palavras, para um determinado caso de uso, tu vai ter que fazer análise de, no mínimo, uma interação. Correto? Deu para você entender aí? Então eu vou aqui, gente, no caso de uso, bem aqui, que é o caso de uso o quê? Autenticar. Eu vou clicar com o direito do mouse aqui, e tem uma opção que vai me dar aqui, que é Add Sequence Diagrama. Tá vendo aqui? Tá vendo? Ó. Beleza? Ou seja, prestem bem atenção. O diagrama de sequência está associado com quem? Com o caso de uso o quê? Autenticar. Qual é o grande erro quando eu vejo, quando o cidadão começa a estudar a vida acadêmica dele, quando começa a fazer modelagem e que parece que isso é um bicho de 7 cabeças? Esse diagrama de sequência ele fica solto junto com os outros aqui. É como se fosse mais alguma coisa que tu tens que fazer, mas que não está associada ao todo. Mas na prática, a interação que tu estás estudando, que tu estás analisando agora, ela está vinculada a um determinado quê? Caso de uso. Deu para você entender aí? Tranquilo? Então, esta interação bem aqui, que eu acabei de colocar, que não tem nome ainda, está vinculada a quem? Ao caso de uso, autenticar. Perfeito? Vou renomear ela aqui. Bom, então agora eu vou começar a trabalhar com uma interação. Então, vejam que as notações que apareceram aqui em cima são referentes agora ao diagrama de sequência. E aí eu comentei com vocês que a interação, ela normalmente começa com quem? Normalmente não. Da onde que você vai enxergar a interação? O primeiro momento que você vai enxergar a interação vai ser lá quando vocês fazem a descrição, quando vocês fazem a descrição do caso de uso, quando vocês estão trabalhando com a parte de engenharia de requisitos, que tu faz aquele estudo de quem? Do cenário principal e dos alternativos. Lembra disso? Fluxo principal e fluxo alternativo. Aquilo ali já começa a vocês
a desenvolver o conceito de interação. Está havendo uma interação entre quem? Entre o usuário e o sistema. Você só não está olhando internamente que uma coisa está acontecendo. Quais são os objetos que são necessários para aquela interação? Como eu falei lá na primeira aula disso aqui. Mas vocês estão enxergando o quê? Que tipo de interação tem que ocorrer entre quem? Entre usuário e sistema. Perfeito? Usuário e sistema. Usuário e sistema. Que tipo de interação está ocorrendo lá? Então, quem é que articula esta primeira interação? É o usuário. Correto? Neste momento, como um ator. No seu papel de ator. Perfeito? Deu para você entender aí? Agora, gente, para a gente analisar bem essa parte de interação, eu vou trabalhar um pouco com vocês, já com um pouco uma organização de projeto, tá? E existe um padrão de projeto arquitetural chamado de modelo visão controle, tá? Ou seja, em outras palavras, vai ter um objeto de visão, vai ter um objeto de controle e tem os objetos de modelo, correto? Nesse primeiro momento, eu não estou envolvendo objetos persistentes até chegar numa persistência de armazenamento. Não é isso, eu só quero saber da interação deles nesse momento aqui, tá? Então, este primeiro objeto que eu vou colocar bem aqui vai ser um objeto que vai ter um objeto de visão, correto? Normalmente o nosso objeto de visão é um JFrame que eu estou trabalhando, né? Ou pode ser uma própria página web, tá? Então eu vou chamar aqui, nesse primeiro momento, de tela autenticação. Correto? Deu para você entender aí, gente? Até aí tudo bem? Esse cidadão está bem genérico mesmo. Por quê? Eu estou querendo, gente, converter aquela interação que vocês fazem de fluxos de cenários principais alternativos, vai ser entre esse cidadão e esse cidadão aqui, tá? Então, vou bem aqui, olha, vou trocar uma mensagem daqui para cá. E que essa mensagem, e aí é um padrão de mensagem, vocês lembram que no mínimo tem que ter o nome da mensagem. Lembra disso? Você lembra disso? Né? No mínimo a mensagem tem que ter o quê? O nome. E ela vai ter sempre esse formato que tem um parêntese, porque tu pode ou não passar os parâmetros. Nesse caso eu vou deixar parâmetros vazios, por enquanto. Vou colocar aqui autenticar. Perfeito? Veja que ele automaticamente adicionou para mim esta ferramenta, automaticamente adicionou para mim o quê? A expressão que? Como é chamado isso aqui? Expressão sequência. Lembra disso? Não é isso? Ele já adicionou para você, para nós aqui, a expressão sequência. Ou seja, está dizendo que isso aqui é a primeira mensagem. Nesta arquitetura que eu vou começar a acostumar vocês a pensar, chamada modelo visão controle, nós temos um objeto que ele é um garçom aí no nosso projeto. É o cara que vai chamar todos os outros objetos necessários para que haja a funcionalidade. Não é isso? Veja o papel do garçom. Qual é o papel do garçom normalmente no restaurante, né? Tu te senta à mesa para fazer uma refeição, só que a comida não está na tua mesa. Nem as bebidas estão na tua mesa, né? Elas estão onde? Na cozinha, em alguma área da cozinha. O garçom, ele vira um intermediário nessa tua interação com o restaurante. Concorda comigo? Por quê? Porque ele vem, ele te
atende, tu vai solicitar teu pedido, ele leva essa solicitação de pedido para a cozinha, vou chamar de cozinha. Quando estiver pronto o pedido na cozinha, o que é que ele faz? Ele traz isso para você, não é isso? E toda vez que tu chamares ele, ele vai estar fazendo o quê? Esse meio de campo. Então, dentro dessa arquitetura que nós vamos começar a acostumar vocês nisso, esse objeto é chamado de objeto de controle. É o garçom nosso, é o nosso garçom. Ok? É o nosso famoso garçom na nossa aplicação. É bom a gente ter um garçom desse. Que a aplicação, ela consegue ter um controle dela. Perfeito? Tá? E aí eu vou colocar mais um objeto aqui, que eu vou chamar de controle autenticação. Vejam que aqui é chamado de quê mesmo? Essa simbologia aqui, lembra? Hein? Já esqueceram? Aqui é a linha de vida, né? A tracejada. E esse aqui? Foco de... Já falei metade da frase. Qual é o outro? Foco de controle, né? Até onde ele está sendo utilizado, não é isso? Então, eu vou trocar uma mensagem com controle de autenticação, dizendo que esta mensagem que eu estou trocando é uma continuação de quem? Dessa aqui, tá? Então, vou fazer aqui, ó. E a mensagem, gente, que eu vou trocar aqui é a mesma, autenticar. Perfeito? Vejo que ele mudou aqui a expressão sequência, não mudou? Aqui está o quê? 1, aqui 1.1, correto? Então, isso dá a entender que eu acho muito legal essa forma de fazer, viu? Dá a entender o quê? Que a 1.1 é uma continuidade dessa aqui, né? Ou seja, o foco de controle desse cidadão aqui tem uma continuidade porque o outro objeto também vai ser executado. Perfeito? Então, olha, o que vai acontecer? Para eu fazer o controle de autenticação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou precisar usar dois objetos. Quais são os objetos? Aqueles dois objetos que eu implementei, que eu modelei. O usuário e o perfil. Então, o controle é aquele cidadão que ele vai ver quem ele precisa trazer para o time dele, né? Ele também é tipo aquele cara que é o dono da bola na pelada, né? Ele leva a bola, diz, olha, tu, fulano, beltrano, ciclano, não é isso? Normalmente é o dono da bola que normalmente escolhe o time, né? Não acontece isso? Eu tinha na minha época de criança, né? Quando a gente tinha 10, 11 anos, que tinha jogar bola, sempre tinha um colega que era o dono da bola e escolhia o time. Que era o dono da bola, né? Então, ele tinha essa prerrogativa, né? Ser o dono da bola. Né? E o controle é mais ou menos isso, é o dono da bola. Então ele vai saber quem ele vai usar, ele vai lá no modelo. O que é o modelo? Por que chamar de modelo? Porque tu modela artes aqui, as classes. Perfeito? Não estão modeladas as classes aqui? Então ele vai lá no modelo, vai identificar dessas classes do modelo, quais ele vai chamar para serem usadas dentro desta interação para que haja a funcionalidade, ou que a funcionalidade seja executada. Deu para você entender aí, gente? Tranquilo? Então, eu vou bem para cá e vou trazer aqui, ó. Eu vou trazer para próximo de mim. Eu vou trazer a classe usuário e a classe perfil. Os senhores vão perguntar para mim, Márcio, mas isso aqui não é uma classe, Márcio. Isso aqui é um ator. Tu já está bem aqui. Tu está me confundindo todo. Não, calma, gente. Aqui eu estou dizendo que é o ator que vai interagir, mas aqui eu estou dizendo que é o quê?
É a classe, porque ele é um único elemento dentro do meu modelo. Então, para não dar essa confusão, eu vou mudar o quê? A notação do ícone, para ficar assim. Perfeito? Deu para vocês entenderem aí? Aí não confunde mais, né? O que eu falei para vocês, eu acho muito interessante, alguns projetistas fazem isso, eu acho que fica muito legal o projeto, sabe? Mas é detalhe do detalhe que é muito bacana, que é, eu vou dar um nome para esse objeto bem aqui. Quem já foi meu aluno, sabe que eu uso muito esse exemplo do usuário, normalmente eu dou o nome de uso do meu objeto. Lembra disso? Lembra? E para o perfil também vou dar o nome. Vou dar o nome de perfil. Tudo minúsculo. Deu para vocês entenderem até aí, gente? Tranquilo? Algum mistério? Bom, e aí, gente, aquele negócio da prototipação, que eu vou ajudar vocês a pensarem um pouco na interação, tá? Eu vou pegar uma outra ferramenta aqui, que é o Pencil. Deixa eu abrir o Pencil aqui. Por quê, gente? É assim, quando tu já está no nível bem legal de projetar interações, tu normalmente já abstrai como vai ser a tela. Tu já abstrai, porque está tudo na tua cabeça. O modelo está na tua cabeça, tu está enxergando as coisas. Tá? Mas eu entendo perfeitamente que no início a gente pode ter uma determinada dificuldade para enxergar essas coisas. Tá? Então, o que é que eu aconselho a vocês? E já aconselhei lá naquele momento em que vocês estavam analisando os fluxos dos cenários, né? Alternativos e principais. Fazer a prototipação. Se vocês já fizeram lá, beleza, está pronto já. E agora tu vai analisar a interação. Perfeito? Tranquilo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Opa, me empolguei, calma. Acontece. Eu vou desenhar aqui no Pencil, bem simples mesmo, tá? Não vou usar muito recurso, não. A gente não perder tempo. Uma tela um pouco padrão. Vamos colocar botão aqui de entrar no sistema. Uma tela bem simplesinha, tá? Ok? Perfeito? Então, olha, para esse caso de uso acontecer, o que vai acontecer? Tem um objeto que está muito claro aqui que vai ser preenchido. Qual é o objeto que vai ser preenchido? Objeto usuário, concorda comigo? Não é? Concorda comigo? Como é que eu vou preencher esse objeto usuário? Vamos falar de orientação objeto. Lembra que o atributo ele fica privado e aí tu utiliza o quê? Os métodos set e o método get. Lembra disso? Mas eu não vou usar em inglês set get, mas você já sabe que é set get. Eu vou usar um termo um pouco, está até no livro, um pouco de o livro do Eduardo Bezerra, por exemplo, eu uso os termos de definir, capturar. Definir para mim é o set.
capturar o get. Ok? Beleza? Deu para entender? Tá. Então vamos voltar aqui para o nosso diagrama. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é definir os atributos o quê? Login e o atributo senha. Meu objeto tem que ter os dois. Por quê? Sabendo quem é o login ou senha, eu posso ir para uma terceira regra, que aí provavelmente está definido como regra de negócio, lá na tua análise de requisitos, que é autenticar. É a regra de autenticar. Para saber se a pessoa tem ou não permissão de entrar. Concorda comigo? Deu para entender? Tá. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui uma mensagem, bem aqui. Daqui para cá. Esta mensagem bem aqui, gente, esse cidadão agora aqui, esse objeto uso, esse é um objeto que já está no modelo que eu implementei, que eu tenho a classe dele, e eu sei que eu vou mexer diretamente no atributo dele, correto? Então, olha lá o que eu vou fazer. Vou selecionar ele bem aqui, e nesta imagem que vocês estão vendo bem aqui, eu vou clicar nesse botão New, que eu vou criar um novo objeto, uma nova mensagem, que aqui são as operações. A mensagem que eu vou criar, gente, a primeira é definir, né? Definir login. É o set, tá? Como se fosse o set. Eu estou colocando na linguagem que está lá no livro, definir login. O retorno dele é void, tá? Mesmo. Ele tem um parâmetro. Qual é o parâmetro que ele tem? Para tu definir um login, tu tem que passar um parâmetro, que é o quê? É o texto que o cara colocou lá na tela. Ele não vai colocar um texto aqui? Peraí. Aqui. Ele não vai colocar um texto aqui no login? Então é esse parâmetro que eu vou passar para quê? Para poder definir o login. Então vou colocar bem aqui. Login do tipo string. E vou dar um add. Tá aqui, ó. Perfeito? Opa, veio dois parâmetros aqui. Deixa eu alterar aqui. Rapaz, eu criei um parâmetro a mais aqui. Pronto. Perfeito, gente? Tranquilo? Da mesma maneira que eu defini para o objeto usuário qual é o seu login, eu vou definir para ele agora o quê? Qual é a senha. Correto? Porque aí eu vou saber para aquele usuário, o uso, ele vai ter um login e uma senha. Eu só tenho que saber agora se ele pode logar. Se ele tem essa permissão. Deu para entender? Tranquilo? Então, vou bem cá, pegar mais uma mensagem bem aqui. Continua essa linha, dentro dessa linha aqui, dentro do controle, tá? Perfeito? E aí eu vou de novo aqui em New. Vou colocar aqui, definir senha. O parâmetro que eu vou adicionar é senha do tipo string. Deu para vocês entenderem aí? Tranquilo? Não, aí como eu estou trabalhando com operações, com métodos, as mensagens todas elas são públicas. Né? Então, então definir login, definir senha são mensagens públicas. Elas não vão ser privadas. O atributo dentro da classe que vai ser privado. Aí, aonde é que tu vê com o atributo privado? Bem aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí o atributo é privado. Mas olha, já mostrei já o... Acabei mostrando para vocês o pulo do gato aqui. Olha o que está acontecendo com o diagrama de classes. Vocês estão vendo o que está acontecendo com o diagrama de classes aqui? Uma coisa interessante. Eu tinha feito esses dois métodos aqui? Eu tinha colocado esses dois métodos? Não, né? Vocês lembram que eu tinha feito? Da onde surgiram esses dois métodos, então?
Os dois métodos surgiram a partir do quê? A partir desse diagrama aqui que eu estou fazendo. Então, quando ele vê que eu estou passando uma mensagem desse cara para esse objeto, ele está dizendo, olha, objeto usuário, tu tem responsabilidade de atender isso. Ok? Deu para entender? Tu tem responsabilidade, então esse método tem que estar definido dentro do teu escopo. Perfeito? E ele já entendeu isso e já está adicionando automaticamente o quê? Os métodos para a classe. E lembra que eu comentei com vocês que os métodos eles irão surgir exatamente agora? Não era preocupação naquele momento da análise. Lembra que eu falei isso para vocês? Gente, os métodos não é preocupação da análise. Eles vão surgindo naturalmente quando vocês vão refinando o projeto. E o refinamento do projeto ele é caracterizado principalmente pelos diagramas de interação. Entenderam? Tranquilo? Deu para vocês entenderem aí, gente? Tá? Então, por exemplo, depois que eu definir login e definir senha, o próximo passo é identificar se ele pode ou não se autenticar. Concorda comigo? Certo? Beleza? Então, eu vou fazer mais uma mensagem daqui para cá, também de responsabilidade do usuário. E esta mensagem bem aqui, eu vou chamar de realizar autenticação. Perfeito? Só que aí, gente, o tipo de retorno, olha como o projetista já pensa como um desenvolvedor, mais ou menos como um desenvolvedor. Ele vai dizer, pô, realizar autenticação. Pode acontecer duas coisas. Sim ou não. Se ele vai conseguir ou se ele não vai conseguir. Concorda comigo? Deu para entender? Tranquilo? Então ele vai bem aqui, ele vai dizer assim, opa, desculpa. Bem aqui, o tipo é booleano. Por quê? Porque ele vai tentar realizar a autenticação, mas pode ser true ou pode ser false. Ele pode ou não pode conseguir. Perfeito? Deu para vocês entenderem aí, gente? Aí eu não preciso passar nada, nenhum parâmetro, porque eu estou pensando como desenvolvedor já. Porque já que eu tenho dois caras aqui já definidos, o login e senha do objeto, é só ele saber se o login e senha dele está compatível para autenticação, correto? E pronto. Tá vendo aqui o realizar a autenticação? Vamos lá para o diagrama de classes. Olha aqui que apareceu. O que foi que apareceu? O método, não foi? Agora eu vou fazer o seguinte, vai ficar mais interessante ainda para o meu projeto. Eu vou fazer com uma variável receba o que vai acontecer nesse método. Por quê? Toda vez que eu defino, quando ele não é void, gente, é quando ele não tem expectativa nenhuma de tipo de retorno, ou do formato do retorno. Nem se vai ter retorno. Mas, por exemplo, quando eu coloco booleano, eu estou com uma expectativa de retorno. Toda vez que eu coloco uma expectativa de retorno, tu pode armazenar esse retorno numa variável. E eu vou aqui armazenar aqui isso. Aí vai ter bem aqui uma opção. Bem aqui. Return variable. Tá vendo aqui? Tá? Que eu vou chamar de... Vou colocar um nome pequeno aí, gente. Dê um nome para mim. Me ajudem aí. Eu pensei no nome bem grande, por sinal. Conseguiu, mas não queria colocar esse nome. Queria um nome menor. Quem que me ajuda aí? Tá bom, vou colocar V. Menor do que isso não dá, né? Vou colocar V. Uma variável V qualquer. Tá? Olha o que aconteceu aqui. Olha. V recebe o quê? Vocês estão entendendo? Tranquilo? E aí, depois que ele explorou bastante o objeto usuário, vai acontecer o seguinte. Esse V, ele pode ser o quê? True. Pode ser true. E o cenário principal que a gente imagina, que normalmente seja o quê? Que ele consiga autenticar, né?
Não é isso? Normalmente não é isso? Então, sendo verdadeiro, ele vai verificar qual é o perfil do usuário, se ele é administrador, se ele é administrador, se ele é professor, se ele é aluno, depende do contexto, né? Então, agora, o controle vai mandar uma mensagem lá para o perfil. Opa, desculpa, calma. Eu tenho uma relação entre usuário e... Eu tenho uma relação bem aqui entre usuário e perfil, não tenho? Não tenho? Aí esse usuário aqui, ele já conseguiu identificar, ele tá bacana. Agora eu quero ver qual é o perfil que ele tem, certo? Então esse objeto, ele pode trocar uma mensagem com ele aqui, para dizer, meu amigo, qual é o perfil que eu tenho? Que a gente está relacionado aqui? Qual é o perfil que eu estou relacionado contigo aqui? Deu para entender? Então eu vou vir para cá e vou fazer uma troca de mensagem desse cara para esse. Perfeito? Qual é a troca de mensagem? Ele vai capturar o perfil que aquele usuário tem. Ok? Deu para entender? Então vou selecionar bem aqui. Vou colocar new. Capturar perfil. Também no tipo... capturar perfil tem que colocar o tipo de retorno do que vem, né? Então, no caso é string, né? É um texto que vem, né? E não precisa de parâmetro. Aqui, ó. Pense no capturar, é o get. Ok? Então tá aqui, ó. Só que isso só vai capturar o perfil se o V for o quê? Verdadeiro ou falso? Se o V for verdadeiro. Aí eu posso colocar bem aqui uma condição de guarda. Tá vendo aqui? Coloca aqui. Se V for igual a true. Rapaz, estou falando tudo em português, agora eu vou colocar em inglês, né? Verdadeiro. Quando quero, não gosto de... Porque fica muito largo o diagrama, aí às vezes pode dificultar um pouco a visualização. Vou colocar aqui, verdadeiro. O que está acontecendo nessa condição de guarda? Ele vai capturar o perfil? Vai. Somente se o quê? Se o sucesso for o quê? Verdadeiro. Deu para você entender aí, gente? Tranquilo? Vocês estão entendendo isso? Tranquilo? E aí, por fim, outra coisa, gente. As mensagens de retorno, elas são opcionais, tá? Não é obrigado vocês poluírem o diagrama de vocês com muita mensagem de retorno. Não é obrigado, entendeu? Elas são opcionais. Oi? A mensagem de retorno, essa bem aqui, aí, fazer isso aqui, vocês estão vendo aqui, olha. Tá vendo aí? Não é obrigatório vocês colocarem, por quê? Porque o fim do ciclo de vida, o fim do foco de controle já me diz que a partir daqui tem que, já se presume que tem que ter um retorno. Vocês estão entendendo? Então, quando o diagrama começa a ficar muito grande, imagina, gente, isso aqui é só para criticar. Imagina que tem telas ou tem interações imensas. Imagina o tamanho que esse diagrama vai ficando. Vocês estão entendendo? Beleza? Então, quanto mais mensagem de retorno tiver, um pouco mais poluído vai ficando o diagrama de vocês. Tá? Assim, não é obrigatório. O professor de vocês não vai ser um cara que vai ficar colocando mensagem de retorno, muita mensagem de retorno, tá? Perfeito? Por quê? Porque essas mensagens de retorno aqui, elas são extremamente opcionais, tá? E eu não gosto muito de colocar, vou logo avisar para vocês.
Eu não sei, vocês se acostumaram a colocar mensagem de retorno e tal, tudo bem. O significado dela é justamente esse, é que vai sair de um foco de controle e retorna para ele depois, é justamente isso, tá? Mas as mensagens de controle, elas são opcionais. Deu para vocês entenderem aí, gente? Tranquilo?